Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Panorama. Um relatório da Organização Mundial de Saúde acaba de apontar que 1 em cada 6 adultos é afetado por problemas de infertilidade ao longo da vida. A OMS considera infertilidade quando não se chega a uma gravidez depois de pelo menos 1 ano de tentativas com relações sexuais regulares e sem preservativos. A infertilidade atinge países ricos e pobres praticamente da mesma maneira e já é considerada pela OMS como uma doença. Mas e quais são as causas? Quais os tratamentos? E como o Sistema Único de Saúde pode auxiliar os casais que têm dificuldades para ter filhos? A infertilidade é o tema do Panorama que começa agora. Nossa convidada é a ginecologista Laura Maia, uma das diretoras da SOGIMIG, Associação dos Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais. Laura, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu queria começar perguntando o seguinte, Laura, esse relatório da OMS mostra esse número um pouco, vamos dizer assim, surpreendente para nós que somos leigos, né? 1 em cada 6 pessoas pode vir a ter, ou já teve ou tem problemas de infertilidade. Para vocês que são da área, esse número e esse relatório já era, vamos dizer assim, previsto, conhecido, ou foi tão surpreendente quanto foi para nós que estamos vendo de fora? Na verdade, a gente tem esse dado, quando colocado, né, de 1 a cada 6 pessoas vão sofrer por essa questão relacionada à infertilidade, fica um pouco maior do que quando a gente coloca assim, 15% da população vai ter ou vai, em algum momento da vida, precisar de ser avaliado por uma questão relacionada à infertilidade. Os estudos mostram que a maioria deles, né, que a prevalência ela varia aí de 12% a 17%. Então, quando a gente coloca esse valor aí, fica um pouco mais expressivo, mas isso é o dado que a gente tem ao longo dos anos. Com certeza, nos últimos 10 anos, a gente tem tido um aumento que tem sido progressivo, mas um aumento pequeno e discreto, porque as mulheres, elas têm deixado para engravidar com uma idade maior. Então, a gente tem observado que para os casais hoje em dia que deixam para engravidar com uma idade acima dos 35 anos, por exemplo, principalmente com a idade da mulher acima de 35 anos, esse dado ele é um pouco até maior do que esse percentual. E isso é uma mudança populacional dos últimos anos mesmo, uma mudança inclusive cultural, uma mudança de perfil profissional da mulher e de outras questões mais que a gente tem observado. É importante colocar, que você perguntou também sobre a questão relacionada aí, quais são essas causas, né, de infertilidade, o que a gente pode avaliar em um casal que hoje programa uma gravidez e que, como já foi falado, o diagnóstico de infertilidade, ele precisa de tentativa para engravidar. Então, a gente precisa de ter uma história de falha na fertilidade, que de pelo menos 12 meses. E quando as mulheres estão acima de 35 anos, a gente sugere que essa investigação, ou seja, a pesquisa de possíveis causas, ela seja iniciada um pouquinho antes desses 12 meses. Dos 12 meses de tentativa? Sim. A gente ainda não vai fazer o diagnóstico de infertilidade, porque como a OMS coloca, a gente precisa de 12 meses de tentativa para que a gente tenha um diagnóstico de infertilidade, mas a gente pode antecipar os exames que a gente chama de propedêutica, para que esse casal, ou pelo menos, né, eles tenham uma possibilidade de, se houver algum tratamento, já seja antecipado. E aí a gente não perde tempo com relação à idade. E aí a idade feminina, ela é muito importante como uma das possíveis causas de infertilidade. É hoje em dia considerado o fator que a gente chama de prognóstico, ou seja, qual que é a avaliação mais importante hoje para a dificuldade de engravidar é a idade feminina, porque a gente tem uma questão relacionada com a reserva ovariana. A gente já nasce, aí eu vou me colocar, as mulheres, né? As mulheres já nascem com uma reserva ou com uma quantidade de óvulos já pré-determinada. Então, a gente não tem produção dessas células, desse gameta feminino ao longo da vida. O que a gente vai ter é uma disponibilização dessas células, dos óvulos, durante a vida da mulher, que vai iniciar quando ela tem a primeira menstruação.
menstruação e aí até a menopausa. E isso a gente vai chamar de período de vida reprodutiva. E é muito importante que a partir dos 35 anos, essa reserva ovariana ou essa disponibilidade, tanto de quantidade quanto numa qualidade desses óvulos, vai diminuindo. E aí, a partir dos 35 anos, essa diminuição ela é muito expressiva. A partir dos 40, mais expressiva ainda. Por isso é que a gente vai ter uma menor taxa de gravidez nessa idade aí das mulheres, infelizmente. Perfeito. Agora, esses exames, vamos dizer assim, essa forma de avaliação, isso pode ser feito, por exemplo, pelo Sistema Único de Saúde? Isso está acessível a mais pessoas ou isso é só na rede particular? Sim, é importante se colocar isso porque realmente essa avaliação ela precisa de ser iniciada por um ginecologista, da atenção, inclusive primária, mas uma vez que foi identificada alguma alteração, essa paciente ela tem que ser encaminhada para uma rede de atendimento terciário. No caso do SUS, a gente tem esse atendimento, a gente faz atendimento no Hospital das Clínicas, a gente tem um serviço de reprodução humana dentro do Hospital das Clínicas que atende Minas Gerais inteiro. Então, na verdade, neste momento, todas as pacientes que precisam de atendimento e que estejam neste momento passando pelo processo e com diagnóstico de infertilidade, elas podem ter um encaminhamento do ginecologista da atenção primária, que isso vai ser feito no próprio posto de saúde, para o serviço do Hospital das Clínicas, que é o serviço de reprodução humana. Inicialmente, esse primeiro atendimento vai ser feito no PAN, que é o PAN da Sagrada Família, aqui em Belo Horizonte, por um profissional que é especialista na área de infertilidade, e nos casos específicos que precisem de um atendimento maior, de mais alta complexidade, vão ser encaminhados então para o Hospital das Clínicas. Perfeito. Bom, o relatório mostra que a proporção de homens e de mulheres não é, vamos dizer assim, a gente tem a impressão de que o problema de infertilidade é maior nas mulheres, mas não é exatamente isso, né? É importante você colocar isso, Fernando. A gente tem visto que cerca de 30% das causas de infertilidade, eu vou citar rapidinho aqui, entre elas a gente vai ter os fatores que a gente chama de ovulatórios, que são as dificuldades para ovular, os fatores tubários, que são, por exemplo, uma obstrução da trompa, os fatores anatômicos, uma alteração uterina, por exemplo, vai ser mais ou menos em torno de 30%. Das causas de infertilidade masculina, a gente vai ter os outros 30%, e esses 40% que vão sobrar aí, para a gente poder fechar esse percentual, vai ser causas conjuntas, ou seja, homens ou mulheres, ou até mesmo que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, que não é porque a gente não tem uma causa, é porque a causa não foi identificada pelos exames que a gente tem atualmente. Então, isso pode ser dividido entre o homem e a mulher. Pois é, em relação a tratamentos, como é que seriam? Existem tratamentos para, vamos dizer assim, reverter a infertilidade? Algumas causas, elas vão ser possíveis de tratar, passíveis, né, de tratamento. Então, por exemplo, algumas pacientes que têm dificuldade para ovular, a gente pode fazer com algumas medicações que ela tenha uma capacidade, um retorno dessa função ovulatória, por exemplo. Algumas pacientes com alterações tubárias, elas podem precisar de uma cirurgia ou questões uterinas também. Mas e também no caso masculino, a gente tem correções, por exemplo, cirúrgicas de uma varicocele ou de outras causas de fatores masculinos, de alterações seminais, que podem ser corrigidas. Quando a gente identifica um fator que não tem uma correção naquele momento mais satisfatória ou que vai elevar a possibilidade de gravidez para essa paciente, aí sim a gente tem que indicar uma das técnicas de tratamento de reprodução assistida. Entre elas a gente identifica o que a gente chama de orientação para a relação no período adequado, a gente tem a inseminação, e a gente tem uma técnica de alta complexidade, que é a fertilização in vitro. As pacientes que precisam de fertilização in vitro, elas vão ser avaliadas, ou os casais, né, vão ser avaliados com indicação individual de cada um. Então, existem várias possibilidades ou causas que são indicativas de fertilização in vitro, e aí, dependendo de cada casal, a gente vai avaliar o melhor tratamento.
Pois é, mas esse tipo de tratamento, pelo menos a gente ouve dizer, e a própria Organização Mundial de Saúde, um dos representantes disso, são tratamentos muito caros, né? O Sistema Único de Saúde, os planos de saúde conseguem arcar com isso, geralmente tem que ser o próprio paciente, isso se difere muito em países mais desenvolvidos, em países menos desenvolvidos. Como é que está funcionando isso? Na verdade, a gente tem a questão relacionada com custo, que é alto sim, inclusive saiu um estudo recente da Sociedade Americana mostrando exatamente que a gente tem um perfil desse acesso, né, de pacientes com maior necessidade de recurso, e aí varia muito de país para país, da legislação relacionada com a questão de saúde, para poder avaliar se o paciente vai ter acesso de uma forma inclusiva ou se realmente vai ter que ser simplesmente relacionada à rede privada. Aqui no Brasil, a gente tem acesso pelo SUS aos tratamentos de alta complexidade, então a gente tem acesso à fertilização in vitro em alguns centros específicos. Em Minas Gerais, a gente tem esse tratamento no Hospital das Clínicas. A questão que a gente tem mais importante hoje, Fernanda, é a questão de número. Então, a gente tem um acesso que ele não é tão fácil do ponto de vista de tempo. Então, muitas vezes, essa paciente ela tem acesso, mas ela demora para chegar a sua vez de fazer o tratamento. Assim, a fila é maior do que o número né? Vamos dizer assim, é mais gente querendo do que a possibilidade de vagas. Do que número de tratamentos disponibilizados. Entendi. O fato da gente ter apenas um centro, né, que faz esse tratamento em Minas Gerais, faz com que a gente tenha um número grande de pacientes encaminhadas e um recurso limitado para a gente fazer esse tratamento por mês, por exemplo. Então, vamos colocar em números, a gente tem uma disponibilidade de 20 fertilizações in vitro por mês, que são acessíveis para essas pacientes. E vamos pensar com relação à taxa de gravidez dessas pacientes em um tratamento de fertilização in vitro. Vai ser em torno, com pacientes com uma idade menor do que 35 anos, que é a idade de melhor prognóstico que a gente tem para resultado de gravidez, vai ser em torno de 50% a 60%. Então, se a gente tem metade dessas pacientes com bom prognóstico entrando para fazer o tratamento e que vão conseguir ter o resultado positivo, a gente vai ter metade que vai precisar de repetir esse tratamento novamente. Então, hoje em dia, a gente tem alguns critérios de avaliação, alguns critérios com relação ao número de tentativas. Então, isso tudo é uma questão para que a gente consiga aumentar o número de pacientes que podem ter esse acesso ou que podem utilizar esse serviço, que é o serviço disponibilizado pelo SUS. Pois é, e nisso, infelizmente, o tempo vai passando, quer dizer, né? Aquela paciente que já está com uma idade mais avançada, a chance cada vez é vai uma das coisas mais. mais importantes, que foi o que eu iniciei aqui falando com vocês, que é a questão da idade. Então, o tempo de espera, ele vai influenciar, sim, no resultado do tratamento dessa paciente. Então, para a gente ter uma ideia hoje, como que está o serviço em Minas Gerais? O tempo de espera está sendo em torno de 6 a 7 anos. 6 a 7 anos? Então, se eu tenho uma paciente que entrou no serviço já com 1 ano de tentativa de gravidez, que às vezes demora mais de 1 ano para conseguir chegar ao serviço, chegar ao atendimento terciário, que é o serviço de reprodução humana. Então, se ela demora aí se ela teria em torno de 30, 30 e poucos, ela já chega perto de 40 anos para poder iniciar o tratamento. E as mulheres com mais de 40 anos ou com 38 a 40 anos, a gente já tem uma taxa de resultado menor para a chance de gravidez na fertilização in vitro. E aí a gente já vai falar, ao invés de 50% a 60%, para 30% para essas pacientes. Então, a gente acaba tendo um maior número de pacientes que vão precisar de mais de um tratamento também. Pois é. Bom, a questão da infertilidade de muitas vezes afeta também o lado psicológico do casal. É o que aponta a psicóloga Márcia Abreu, do Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFMG. Vamos ver o que ela diz. Sobre as questões psíquicas, afetivas ligadas à reprodução humana, observamos que ao longo do tempo, à medida que um casal, uma pessoa, busca por uma gravidez, percebe que há uma dificuldade e aí não consegue no tempo que imaginava ser previsto e passa a ter necessidade da ajuda
da medicina reprodutiva, uma série de questões psíquicas e emocionais podem acontecer. Desde num primeiro momento, um espanto, uma surpresa, já gerando uma ansiedade. Muitas vezes isso é motivo de segredo, a pessoa sente que é um menos narcisicamente, isso é um menos na vida dela, ela se compara com frequência em relação às outras pessoas, especialmente com as mulheres. Observamos essa situação, observamos também que muitas dessas mulheres assumem frente às suas famílias que o problema ou a dificuldade para a fertilidade ela é dela e não dos seus parceiros, né? Então isso tudo faz parte de um sofrimento que, com o passar do tempo, tende a se desgastar mais ainda. Laura, essa questão do efeito psicológico, da frustração que acontece. 2 perguntas: como lidar com isso e por que isso afeta mais as mulheres? Embora os problemas, como você colocou aí, podem ser do casal, pode ser de um lado, pode ser de outro. Essa pergunta é difícil, né, Fernanda? Eu vou falar um pouquinho o que eu tenho de experiência, então, na verdade, com os casais que eu atendo. Atendo hoje na rede privada e atendo hoje na rede pública também, atendo pelo SUS. O que a gente tem de percepção é que é uma questão de tendência hoje, porque as mulheres, elas deixaram para poder engravidar numa idade um pouco mais para frente. E isso vem muito de uma questão cultural. Eu acredito muito que as mulheres, elas foram na tendência de ter uma qualificação profissional, uma vida profissional bem estabelecida, uma vida pessoal bem estabelecida, para depois começar a pensar na questão de reprodução, para trazer isso para a vida. E aí, no momento em que elas começaram a programar essa gravidez, a gente acabou observando que tem uma menor probabilidade de gravidez e uma maior chance aí de ter uma infertilidade ou uma possibilidade de precisar de um tratamento. Eu acredito muito que a gente precisa de ajustar aí a sociedade uma questão pendular, né? As nossas avós, por exemplo, engravidavam muito cedo. Agora a gente está numa época que as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. Mas as informações, elas estão chegando muito rápido também. Então, eu acredito que a gente está tendo já um pouco de conscientização mais precoce das mulheres com relação à idade, que é o tempo de vida reprodutiva, e a idade que é diminuído a função ovariana e, consequentemente, a chance de engravidar. Então, acredito que nosso pêndulo talvez vai voltar aí a ter algum equilíbrio. E isso a gente vai demorar alguns anos. Com relação a essa questão psicológica, né, ou emocional, a gente tem também, eu acredito que é de forma cultural, tradicional, o sonho da mulher em ser mãe, né? Assim, não é porque os homens ou os pais, eles têm menos esse sonho, mas a romantização dessa questão familiar da mãe, ela sempre foi, tradicionalmente, né, mais embutido numa responsabilidade da mulher. E aí eu acredito que nesse momento de frustração, acaba tendo uma responsabilidade maior nesse casal para o lado feminino. Isso, não estou falando que todos os casais vão ser desse jeito, eu acredito realmente que hoje em dia a gente tem uma tendência a uma equiparação aí muito mais, uma presença masculina, paterna muito maior do que tinha antigamente na vida das famílias. Então eu acredito que mais para frente a gente vai ter uma questão aí de igualdade nesse lado emocional também. Mas até hoje o que a gente percebe é que existe ainda um peso, uma forma de carregar essa diminuição, como a Márcia colocou, da situação do eu não estou conseguindo engravidar. Porque a gravidez em si, ela faz parte da questão feminina, né? Então, não falo hoje em dia, por exemplo, dos casais homoafetivos. A gente trata muito o homoafetivo masculino e a gente vê que realmente é uma situação diferente, porque eles não vivem o peso da infertilidade, eles desejam uma construção familiar. Então, não existe a questão do não
ter conseguido engravidar. É uma questão do eu quero engravidar. Então, isso tudo eu acho que ainda tem uma diferença aí, infelizmente, que o lado do feminino acaba tendo um peso maior ou uma questão relacionada a responsabilidade. Uma outra questão em relação à questão do que a gente colocou do tratamento da medicina reprodutiva. Ele ainda é muito caro, mas eu não sei, é possível baratear esse tipo de tratamento? É possível que no futuro novas tecnologias possam fazer com que isso seja mais acessível ou ainda é um futuro um pouco distante para a gente pensar nisso? Diante do que a gente tem hoje de tecnologia, e eu acredito que as tecnologias nessa área, elas estão melhorando, ou seja, elas estão se tornando, do ponto de vista de complexidade, melhores e mais complexas. Eu acredito que não é tão fácil a gente baratear esse custo em um período curto de tempo aí, porque a técnica, né, da fertilização in vitro, a utilização dos materiais que a gente precisa, inclusive a escassez de profissional que a gente tem hoje para poder fazer essa parte laboratorial ainda é importante. Então, num curto prazo, eu não consigo te dar essa previsão aí de menor valor, de menor custeamento. Mas a gente tem vários serviços com programas, inclusive, de acesso facilitado para o paciente, de tentativas de diminuição desse custo e que são oferecidos para os casais que precisam, né, na verdade, de um acesso melhor ou de um acesso menor aí com relação aos custos. E isso é uma outra possibilidade, além dessas pacientes que podem ou que gostariam, né, de aguardar pelo serviço público. Uma última perguntinha. A gente teve um estudo divulgado no ano passado pela UFMG de que a Covid-19 poderia estar aí causando problemas com a fertilidade masculina. Esses estudos já foram mais desenvolvidos? Já é possível a gente ter alguma conclusão em relação a isso ou ainda não se tem grandes conclusões para se afirmar que realmente tivemos aí mais um fator de problema nesse caso? A gente teve esse estudo da UFMG juntamente com a Universidade de São Paulo, acredito que é a Universidade Paulista, que mostrou que homens que tiveram a infecção pela Covid-19 tiveram menor capacidade de produção de espermatozoide e redução do volume testicular nos próximos meses após essa infecção. Outros estudos, não só esse estudo local, mostrou a mesma observação, mas são estudos em que a gente está falando em estudos observacionais. Então, a gente ainda não tem uma segurança para falar sobre causa e efeito como uma questão bem estabelecida ainda. Mas foi observado, sim, nesse estudo citado agora e outros estudos após, que existe essa possibilidade, né, de diminuição da produção de espermatozoides ou de alterações do sêmen relacionadas aos pacientes que tiveram a infecção. Perfeito. A gente está acabando aqui. Tem mais algum recado, alguma coisa que você gostaria de colocar aí para os casais que estão em busca aí de ter um filho e que, infelizmente, estão naquele rol ali de 1 em cada 6 que não estão conseguindo? Eu gostaria de colocar uma única fala aqui para principalmente os casais que já estão nesse processo e que ainda não conseguiram uma gravidez, é que quanto antes vocês iniciarem o processo de investigação e entenderem qual que é a possibilidade ou de tratamento ou identificação dessa causa de infertilidade, melhor vai ser a chance de sucesso ou melhor vai ser a taxa de gravidez em qualquer dos tratamentos propostos. Então, não percam tempo, vão atrás, na verdade, né, do que vocês desejam, inicie logo o seu tratamento, peça orientação e principalmente no serviço especializado, porque a orientação e os fluxos, eles vão ser mais facilitados. Laura, muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado você, Fernando. E o Panorama de hoje fica por aqui. O nosso assunto foi a infertilidade. Os principais trechos desse programa você acompanha em podcast nos maiores tocadores do país. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.